Boa noite. Começa agora mais uma edição de Brasilianas.org, um programa sobre políticas públicas feito com sua colaboração através da internet. Bom, o Brasil pulsa a cultura por todos os cantos. De norte a sul surgem iniciativas para novos projetos, exposições fotográficas, grandes shows, itinerantes. Mas para que as ideias se tornem realidade é necessário investimento. O principal instrumento de financiamento da cultura no Brasil é a Lei Rouanet. O Brasilianas.org de hoje discute como essa lei se constitui, qual foi e tem sido o reflexo direto para o desenvolvimento do setor cultural ao longo desses quase 20 anos. Porque existem tantas reclamações frente à centralização de investimento nas regiões Sudeste e Sul. Quais as estratégias para suprir as desigualdades, ampliar o acesso cultural sem diluir a produção relevante? Que é? Alô? Oi! Calma, né? Aqui é do Teatro Sim. Ei, tudo bem? Peraí que eu já vou te atender, tá, amor? Peraí um pouquinho. Fala. É Godelívia. Godelívia, de Godofredo e Olívia. A Lei Rouanet, elas são três grandes divisões. Uma divisão é o mecenato, que é o que as pessoas todas têm em contato, que é o patrocínio para os produtores culturais, tendo como contrapartida o abatimento do imposto de renda. O que se discute hoje, e aí entrando um pouco no que talvez seja o debate da própria lei, é se essa participação, na medida em que o empresário tem a partir dela um benefício fiscal, que em alguns casos chega a ser integral, ou seja, ele abate tudo do imposto de renda, até onde esse investimento está ou não gerando uma cultura de investimento privado. É difícil convencer alguém no Brasil que ele deve aplicar em cultura, em arte. Mas é difícil também no Brasil convencer os governos que eles devem aplicar em cultura e arte. Historicamente, basta ver. O marketing cultural são trocas, são ampliações, você criar debates. As mudanças da Lei Rouanet, o Cirque du Soleil foi utilizado como kit terror do Ministério da Cultura. Mas só que tem um detalhe nessa história do Cirque du Soleil. Se nós analisarmos o motivo da distorção, a culpa é do Ministério. Quem faz a gestão da Lei Rouanet? O Ministério. Para o debate, recebemos aqui no estúdio o José Luiz Herência, que é secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Felipe Rocha, que é advogado tributarista. João Batista de Andrade, que é cineasta. E temos ainda a presença de convidados. Ana Carla Fonseca, que é economista da cultura e diretora da Garimpo de Soluções. Sharon Rez, que é sócia-diretora da Arte e Cultura. O Paulo Pélico, que é dramaturgo e diretor de assuntos institucionais da Associação de Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo. E a Marlene Querubim, que é vice-presidente da União Brasileira de Circos e presidente do Circo Espacial. E contamos também com a presença de internautas que acessam o nosso site www.brasilianasorg.com.br. Você pode participar fazendo comentários, sugerindo temas e enviando as suas perguntas. O Brasil tem um histórico de baixos investimentos em cultura. Porém, a partir da Lei Rouanet, o setor começou a se movimentar gradualmente, com grande número de realizações culturais. E um dos principais fatores responsáveis por essa fase cultural e promissora é a renúncia fiscal. Otto Braun, professor, membro do Partido Comunista Alemão. Acusações: incitação à desordem pública. Evolução de uma época de total falta de investimento em cultura. A Lei Rouanet foi um aprimoramento, vindo ali depois da Lei Sarney, no sentido de estimular a produção cultural. Vimos ali de um apagão cultural depois da era Collor, aquela coisa toda, e investimentos na cultura zero. Mesmo nos primeiros anos da lei, o setor cultural pouco foi afetado e o marcador continuou a apontar para o nulo. Após quase 2 décadas de existência, por meio da utilização de incentivo fiscal, a lei movimenta um mercado bilionário. A gente tinha 0 de recursos aplicados via incentivo fiscal. Hoje a gente pode dizer que existe 1 bilhão sendo investido nesse mercado, nos mais diversos segmentos. Vai aparecer aqui
o Museu da Língua Portuguesa, vai aparecer aqui projetos culturais itinerantes em geral. A Lei Rouanet permite que pessoas físicas disponibilizem 6% do imposto de renda devido para projetos culturais. Já as empresas classificadas no lucro real podem destinar até 4%. Mesmo o percentual sendo menor, o setor privado é o principal investidor. E aí a empresa tem duas possibilidades de usar a lei conforme a aprovação do PRONAC, do projeto. Uma é no artigo 18, que dá direito a 100% de abatimento fiscal, e hoje grande parte dos projetos que são patrocinados pelas empresas estão nesse artigo 18 da Lei Rouanet, com 100% de abatimento fiscal, e outra é através do artigo 26, que dá direito a 30% ou a 40% de abatimento do incentivo fiscal, depende lá se é patrocínio, se é doação e tal. A lei se divide em 3 mecanismos. Fundo Nacional de Cultura. Destina-se a projetos propostos por instituições públicas, Ministério, Estados e Prefeituras, instituições privadas sem fins lucrativos e pessoas físicas. Ficarte. Um braço estritamente comercial. Pressupõe a negociação com a entidade financeira, a criação de um fundo de investimento e o seu registro na Comissão de Valores Mobiliários. Mecenato, o mais popular, e é ele que garante ao projeto, a partir da aprovação pelo Ministério da Cultura, contar com a dedução do imposto de renda. Como o Ficarte, essas grandes produções, Circo du Soleil e tal, que deveriam ir para lá, nunca existiu X em cima dela. Fundo Nacional de Cultura sempre funcionou com má gestão, dificuldade, X em cima dele. Todo mundo, desde a Rouanet até o pequenininho, todo mundo vem aqui no guichê do mecenato tirar dinheiro. Esta é a grande distorção. Enquanto o mecenato, de uma certa forma, tinha uma autonomia maior, porque embora a Fazenda desse o teto para a execução desse mecenato ano a ano, em virtude da dinâmica do mercado, esse teto era superado, diferentemente isso acontecia no fundo. Mesmo havendo distorções, poucos questionam o papel de instrumento democrático cultural da Lei Rouanet. Sob esse aspecto, ela é extremamente importante. O salto foi imenso, o salto foi realmente imenso. A quantidade de centros culturais, como o Centro Cultural Banco do Brasil, Itaú Cultural e outros que apareceram, modificou amplamente o cenário cultural do Brasil, dando uma chance aos artistas de contarem com espaços de exposição, por exemplo, que não havia antes. Tem um conjunto de discussões relevante aí, Até que ponto que a lei ela gerou um novo marketing para a cultura ou simplesmente substituiu as verbas de marketing daí com incentivo fiscal? Até que ponto a centralização foi boa, e foi boa, que você tem vários exemplos que foram dados, mas até que ponto que você pode mudar e tornar, digamos, a distribuição mais equitativa sem dispersar esforços? É um conjunto de temas bem relevantes para apimentar aqui a nossa discussão. Eu vou conversar com o José Luiz Herência, que é secretário de Política Cultural do Ministério da Cultura. José Luiz, eu queria que você desse um balanço rápido dos benefícios da lei e dessa visão do Ministério em relação às alterações, aprimoramentos ou mudanças da lei. Claro, Luiz. Primeiro é preciso dizer que a Lei Rouanet completou agora 18 anos. E como todo mundo que completa 18 anos, o entendimento do Ministério é de que a Lei Rouanet também precisa assumir novas responsabilidades. Esse é o pressuposto dessa proposta de mudança, de aprimoramento, de modernização do mecanismo federal de financiamento à cultura. É preciso dizer também, fazendo eco ao que o Odilon Wagner disse há pouco, que ao longo desses 18 anos o que se assistiu é uma espécie de monólogo da renúncia fiscal. A renúncia fiscal, mais do que o mecanismo predominante de investimento, de incentivo à cultura no país, ela foi o instrumento exclusivo ou quase exclusivo. Em que pese aí, naturalmente, algo que também foi dito, todos os governos não foram felizes em fortalecer os outros 2 mecanismos que a Lei Rouanet original possui. No nosso entendimento, esses mecanismos precisam ser fortalecidos agora, que são o Fundo Nacional de Cultura e o Fundo de Investimento em Cultura e Arte, que são os Ficartes. No nosso entendimento, é preciso ampliar esses mecanismos que
existem desde 92 e que não saíram do papel, redefinir um pouco o sentido do instrumento da renúncia fiscal, mantendo esse instrumento que, se não conseguiu se não conseguiu responder a toda a expectativa que se tinha em relação a ele, é claro que foi, ao longo desses 18 anos, um instrumento fundamental para a constituição do campo cultural, do sistema cultural no Brasil, apesar de não ter gerado, de fato, uma economia da cultura, um capitalismo cultural ou alguma coisa do tipo. Eu queria ver com o João Batista de Andrade também a sua avaliação, como cineasta e como pessoa que já participou também de área pública, sobre os resultados desses 3 mecanismos e o que tem que ser aprimorado. Bom, primeiro, eu acho o seguinte, para ninguém da produção cultural é uma situação ideal ter uma dependência tão grande com relação ao Estado. Já que é obrigatório que o Estado tem que estar, eu acho que é fundamental que haja uma clarividência. Não se conseguiu ainda tornar muito claro o que acontece. Eu, em várias discussões sobre a questão da Lei Rouanet, concentração, vai para o sul, vai para o norte, eu disse, cadê os dados exatos? Eu acho, talvez até tenha, mas eles não estão prontos para a gente verificar, não tão fáceis da gente analisar e tal. Eu acho que talvez seja um grande desafio para o novo governo de criar um sistema muito fácil de controle e de visão do que realmente está acontecendo com o incentivo fiscal. A outra coisa, eu criei uma lei em São Paulo, que era o PAC. Aliás, o Lula copiou o nome do meu PAC, e é o Programa de Ação Cultural. Então, aí, agora a Secretaria de Cultura do Governo mudou para a PROAC, para não confundir e tal. Mas ali, primeiro, eu atendia a várias coisas que são claras para a gente. Primeiro, que não pode ser um mecanismo só. Então, o PAC, na época, e houve muita polêmica disso, que todo mundo queria que jogasse tudo no fundo. Eu disse, fundo não. Vai criar uma lei que tem 2 alternativas. Uma que é uma espécie de fundo que tem editais públicos. Isso é, são comissões formadas pelo governo. O governo não tem direito de escolher nada. São comissões que escolhem os editais. E outro dinheiro que é recurso de incentivo fiscal, no caso do ICMS. Então, em relação ao incentivo fiscal, eu queria ver com o Felipe Rocha, que é advogado tributarista, como que as empresas, de uma maneira geral, trabalham essa questão do incentivo fiscal. Em geral, há uma estratégia cultural por trás disso ou há simplesmente essa questão, já que o dinheiro não é meu, eu faço a engenharia fiscal aqui e outros que se virem? Eu acho que a Lei Rouanet, ela, bem diferente de outros mecanismos de incentivo fiscal, ela cria dentro da empresa um mecanismo de cogestão. Então, as empresas hoje têm departamentos de marketing, tem gente especializada em Lei Rouanet, principalmente as grandes empresas, os grandes patrocinadores de Lei Rouanet. A dinâmica do incentivo fiscal, num mecanismo como a Lei Rouanet, ela não é como no modelo clássico, assim, você dizer, como funciona um incentivo fiscal tradicional. A empresa tem o governo quer uma determinada ação daquela empresa, por exemplo, exportar. Ele vai dar um incentivo ou uma redução de imposto para aquela empresa exportar mais. Na Lei Rouanet, não. Na Lei Rouanet, até pela forma como ela está hoje, o empresário quase que decide o que ele vai fazer com aquele dinheiro. Ele fala, olha, essa parcela do meu imposto eu vou aplicar em determinado projeto cultural. Eu vou investir em um determinado projeto cultural. E ele decide o rumo da aplicação daquele investimento do governo. Isso cria dentro da empresa talvez uma responsabilidade. E algumas delas, pelo montante envolvido, também passam a ter um quadro responsável pela gestão desse imposto. A minha dúvida que fica, eu tive uma participação só nessas discussões nos anos 90, que eu andei escrevendo sobre a importância de criar uma economia para a música, e então o ministro Francisco Verfort quis criar um conselho para a música brasileira, me convidou, eu não aceitei, mas assisti à reunião. E fiquei um pouco chocado na reunião, porque os músicos que estavam reunidos, que se tocassem ia ser uma maravilha lá, eles estavam empenhados no seguinte, a partir de agora, todo projeto cultural passa por nós que vamos decidir. Então, esse negócio de bandinha de interior e tudo, não tem conversa. Obviamente, aquele conselho não durou 2 reuniões depois desse conjunto de declarações. Mas eu pergunto, não tem esse risco danado da apropriação, digamos, dessa verba pelos grupos mais organizados, e com mais visibilidade, artistas e tudo mais? Eu vou perguntar para Marlene Querubim, que é vice-presidente da União Brasileira de Circos. Na verdade, a discussão da Lei Rouanet para o circo ela é meio complexa, porque
particularmente o circo, ele nunca se beneficiou diretamente da Lei Rouanet. Eu participo da discussão porque eu acho importante, mas o circo ficou um pouco à margem disso. Talvez pela sua itinerância, por não poder estar presente nos grandes centros, né, ter essa visibilidade. E a gente acabou, inclusive, perdendo o patrocínio que eu tinha anualmente das grandes empresas, quando essas verbas migraram para a Lei Rouanet e sendo aí dirigida para aquilo que o diretor gostava. Se ele gosta de ópera, vai para a ópera. Se gosta de dança, vai para a dança. Se gosta de teatro, vai para o teatro. Mas eu defendi muitos anos a Lei Rouanet, porque ela era o único mecanismo que existia. Hoje, particularmente, eu acho que o fundo vai ser muito melhor para o circo, né? Porque aí tem uma política mais direcionada ao setor, inclusive. Eu acho que daí tem que ter umas políticas melhor analisada, porque você tem que ter... O circo está presente no Brasil todo. Nós temos 2.500 circos hoje no Brasil, entre os pequenos, médios e grandes. E todo mundo só se fala da questão do Soleil, do apoio da Lei Rouanet ao Soleil. Só uma pergunta. Quando a gente vai hoje em cruzamento de rua aí, o que tem de moleque craque aí com... Exatamente, fazendo malabarismo? É treinamento? Você tem escolas hoje? Tem várias escolas, nós temos mais de 200 escolas no Brasil hoje, inclusive esse lado social do circo, que é resgatar essa criança que tem um talento, que está na rua ali jogando malabares, é um projeto, inclusive, nosso, junto com o governo, resgatar esses talentos e levar para uma escola realmente. E talvez até a Lei Rouanet serviria para isso, como tendo um fundo, né? Eu queria ver com o Paulo Pellico, que é da Associação de Produtores de Espetáculos Teatrais no estado de São Paulo. Paulo, você fazer uma avaliação financeira de um projeto aí de teatro é relativamente simples. Você sabe as variáveis de risco aí, se tiver tanto de público, se não tiver. Por que não pegou essa questão desses fundos de investimento que, quando foram anunciados lá atrás, trouxeram tantas esperanças assim? Por que não se consolidou um modelo empresarial, digamos, de investimento em arte aí, especificamente em teatro, que é a sua área? Silvia, a primeira questão é que o teatro é deficitário. O teatro como empresa, ele se tornou deficitário no Brasil, o exemplo do cinema. O João Batista já colocou isso muito bem. O teatro ele não dá lucro. E mesmo considerando um espetáculo que estreia, abra o pano, a custo zero, com toda a sua produção paga com incentivo fiscal, se ele não tiver incentivo fiscal também na temporada, ele vai ter dificuldade mesmo com casa cheia. Mesmo com casa cheia? Mesmo com casa lotada. Porque nós temos aí uma série de dificuldades, é evidente que não existe um fator, são vários, um conjunto de fatores combinados, que passa desde a educação, que é um clichê, mas está na base dos problemas brasileiros, né? Você não pode admitir que um estudante brasileiro que não consegue entender uma notícia de jornal possa consumir Shakespeare ou Nelson Rodrigues. Mas a peça que está com a casa lotada conseguiu esse público. Ele faz isso, isso eu estou explicando, que a educação não alimenta mais o grupo de pessoas frequentadoras de teatro. É um problema de educação, encolheu esse público. Nós tínhamos, na década de 70, espetáculos de terça a domingo, passou para quarta, para quinta, para sexta, e agora estamos caminhando para sábado e domingo. E o empresário teatral, que podia ter 48 espetáculos por mês, hoje ele tem 12 para enfrentar as mesmas despesas. A mesma estrutura de custo. É mesmo evidente que aí é o incentivo fiscal. Aí nós entramos na questão do incentivo fiscal. É claro que a Lei Rouanet precisa ser reformada, ela é de 91, conforme o Herência colocou aqui muito bem, por um Brasil que não existe mais, inserido num mundo que também já se modificou. Agora, a questão é qual reforma. Essa reforma que o governo está propondo e está tramitando no Congresso e que nós temos esperança de emendar e estamos fazendo muitos esforços nesse sentido, essa proposta de reforma, ela não resolve nenhum dos problemas. A participação do setor privado no apoio a projetos culturais é um dos principais pilares da Lei Rouanet. E nessa parceria o grande estímulo é a renúncia fiscal, conforme você já viu. Mas a concentração de grandes patrocinadores nas regiões Sul e Sudeste gera o desnível no acesso de produções nacionais a esses patrocínios e investimentos. A Lei Rouanet trabalha com o princípio de integrar governo, empresa e sociedade e construir os pilares de um mercado autônomo, com aplicação de recursos e retorno, nem sempre financeiro. Com isso, surge o conceito de marketing cultural. Você conseguir vender a ideia de que cultura é um bom negócio, bom negócio não no sentido de negócio, de fazer negócio, é bom investir em cultura, é bom para o país, é bom para o povo, é bom para a identidade cultural do povo brasileiro. Artistas também assumem a responsabilidade por esse processo
enxergam na lei mais que a oportunidade de apoio, a possibilidade de interagir e levar a arte para dentro do universo corporativo. Eles não fazem nenhuma patrulha ideológica, o patrocinador, mas muitas vezes ele te patrocina e você nem os vê no teatro. Então a gente quer funcionários que venham, filhos de funcionário. Já imaginou dar workshops para esses filhos da empresa, mostrando o que é, qual a encrenca do ensino da dança? Na última década, conglomerados econômicos perceberam a oportunidade e começaram a interagir. Foi uma ampliação da participação empresarial gigantesca, quer dizer, as empresas que entraram em processo de fusão e aquisição há 15 anos atrás começaram a ficar mais lucrativas e, como empresas mais lucrativas, passaram a ter um percentual maior do seu imposto de renda a destinar a projetos. Então, com isso, os recursos do incentivo fiscal foram engordados ao longo desse período. A participação de grandes empresas é justificável, já que apenas 4% do imposto de renda é deduzido. Uma empresa que tenha 100 milhões de reais de faturamento, né, se você fizer uma conta muito grosseira, ela vai ter uma capacidade de investimento daqueles 4% do imposto de renda a pagar de mais ou menos 20, 30 mil reais, não mais do que isso. Então imagine ele fazer um esforço imenso para investir apenas 20 ou 30 mil reais, né? E por outro lado, grandes empresas querem grandes projetos, né? É natural que uma grande empresa queira associar sua marca a grandes projetos, né? E é natural também que pequenas empresas não queiram ver sua marca em grandes projetos, não porque não gostam, mas facilmente vão ficar diluídas. Mas uma das maiores dificuldades encontradas para o fomento da cultura nacional é a concentração de recursos nas regiões Sudeste e Sul, principalmente no eixo Rio-São Paulo, consequência de um mecanismo que tem como ponto central a lucratividade. O que traz questionamentos. Vai ser concentrador dentro dos pontos. Você poderia, por exemplo, levar essa reflexão no mesmo plano para o Vale Cultura. Só que quem vai ter benefício fiscal na aquisição do Vale Cultura? As empresas tributadas no lucro real. Daqui a 15 anos, talvez a gente esteja aqui debatendo para discutir, o valor relativo ao Vale Cultura. Onde está? Está no eixo Rio-São Paulo, que é onde vão estar o maior volume de empresas tributadas no lucro real. Dúvidas à parte, muitos centros de excelência cultural se reconhecem dependentes da Lei Rouanet. Grosso modo, 80% do que o MASP faz, em termos de produção e tudo mais, vem da Lei Rouanet. Sem isso, não existiria mais MASP há muito tempo. Nós vamos discutir hoje, agora, nesse bloco, as mudanças na Lei Rouanet, mas antes disso, eu queria que a Ana Carla Fonseca, que é economista da cultura, aí, desse um quadro sobre o que é a economia da cultura, para depois poder situar melhor essa discussão sobre as alterações. A economia da cultura, na verdade, é um termo ainda muito recente no Brasil, não tem mais de 4, 5, 6 anos, no mundo já tem mais de 40. E o que a economia da cultura faz é oferecer à cultura um instrumental, uma lógica, uma dinâmica de entendimento da cultura como setor econômico também. As várias produções culturais de bens e serviços, as manifestações. Então, a gente considera quanto é produzido, quanto é distribuído, quanto é demandado, como isso se alimenta ou não, as cadeias dentro disso. A gente discutia há pouco os investimentos em lei, em incentivo, e quanto isso efetivamente acaba produzindo de espetáculos ou de produtos culturais. O que não é a tônica comum, e aí sim a economia da cultura pode trazer um aporte importante, é qual o impacto desses recursos quando eles caem na economia. E eu acho que uma série de benefícios, inclusive, que a Lei Rouanet nos últimos anos acabou trazendo, e em especial a questão de capacitação no setor cultural. Hoje a gente tem um número sem fim de cursos voltados às mais diversas técnicas e gestão cultural de que antes não se falava. Aqui no intervalo você comentou sobre essa questão do teatro nos Estados Unidos também não ser autossustentável. Fala um pouquinho sobre isso. Então, é interessante porque a economia da cultura, que é uma disciplina que ainda causa uma certa estranheza, porque como economia e cultura juntos, na verdade surgiu nos Estados Unidos porque as fundações estadunidenses que normalmente investem muito em cultura, Ford, Rockefeller e afins, estranhavam o fato de terem orçamentos vultosos para os teatros da Broadway
e mesmo assim eles têm dificuldades financeiras. A gente está falando da década de 60. Então, eles encomendaram um estudo a 2 economistas do país muito gabaritados para que mostrassem o porquê dessa aplicação de recursos não ser suficiente. Seria má gestão, enfim, má absorção de fundos. E esses 2 economistas chegaram à conclusão de que os teatros, sendo muito absorventes de mão de obra, eles não se beneficiavam do impacto da tecnologia que entrava na economia como um todo. E, por conta disso, proporcionalmente, os ditos setores culturais precisavam de mais aporte, porque isso era, inclusive, uma dinamização na economia que outros setores, como a indústria automobilística, acabam não trazendo. Tá, filho. Bom, eu vou querer, então, José Luiz, aí expõe aí os princípios das propostas do Ministério para a lei, para a gente poder discutir aqui. Claro, Luiz, não sem antes comentar brevemente, de forma muito direta, a fala de alguns companheiros aqui de programa. Eu acho que até a fala de vocês é muito coordenada, vamos dizer assim. Nosso querido João aqui foi muito claro em dizer que faz falta hoje para o sistema de financiamento no Brasil algo que estimule o investimento a partir de fundos que são fundos permanentes, que podem beneficiar, por exemplo, instituições culturais. Ana Carla acabou de falar da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller. É preciso dizer que essas fundações existem porque existe uma lei do endowment nos Estados Unidos. Existe um incentivo à doação para fundos permanentes que no Brasil não existe. E esse é um outro mecanismo que a nossa proposta de lei, de nova lei de incentivo à cultura, cria um incentivo de 100%, aliás, regressivo com o tempo, para que ele se torne atrativo e depois ele caia no uso mais amplo para investimento em instituições culturais. O Ministério entende o recurso de incentivo fiscal como um recurso público. Não é possível que um recurso que tem como sua origem a atividade econômica em todo o país, é claro que reproduzindo as distorções macroeconômicas do próprio país, concentrado no eixo do Sudeste, em parte um pouco no Sul também, é preciso fazer uma pergunta que eu acho que até agora não se fez. Qual é a natureza de um imposto federal? Ele não tem uma missão distributiva, ele não precisa ter uma missão distributiva, ele não precisa ser utilizado para alimentar o sistema, no caso, o incentivo fiscal federal, o sistema cultural em todo o país. Eu acho que essa é uma das perguntas que precisa ser feita. Em contrapartida, o monólogo da renúncia precisa ser superado. A gente precisa ter, sim, um orçamento público, precisa diversificar, eu acho que é isso que o João fez aqui em São Paulo, diversificar os mecanismos de investimento. Só a renúncia fiscal não é possível, só o orçamento público não é suficiente. É preciso criar um endowment, criar fundos de investimento para projetos com maior atratividade comercial. E eles existem, Paulo, eles existem no teatro também. Eu acho que podem ser pontos fora da curva ainda, mas a gente precisa investir nisso, precisa acreditar que o teatro pode ser viável economicamente, como já foi no país e como é ainda, em alguma medida, em alguns segmentos em outros países também. Ô Paulo, você estava querendo fazer uma intervenção também? Queria, sim, em cima da fala do Herência, ele colocou que a questão da concentração no Sul e Sudeste, que é uma preocupação de todos nós, né? A questão é como se combater isso. Na proposta atual que está no Congresso, eu não sei se isso foi resolvido, não tem um mecanismo que possa atenuar. E nós sabemos que a concentração no Sul e Sudeste, além de ser o retrato geoeconômico do país, ela tem outras dificuldades, que é a burocracia do Ministério. O fator de maior exclusão hoje, em relação aos beneficiários, é a burocracia que o Norte e o Nordeste não tem capacidade de montar projetos para vencer o calvário burocrático do Ministério. Isso não está sendo atacado. A perdurar alguns artigos da proposta atual vai agravar essa questão e quando nós temos mecanismos técnicos muito eficientes, por exemplo, acabar com essa história da Petrobras e um fabricante de garrafas de Bauru terem o mesmo limite. Não pode ter. Limite do quê? Limite de destinação. A Petrobras deveria ter menos que 4, se isso ajudasse ao raciocínio. Explica um pouquinho. Limite em relação a quê? A setores que vão ser... Não, o incentivador pode destinar até 4% do seu IR devido. Entendi. Não é aceitável que a Petrobras tenha 4% e um grupo de supermercados do interior do Maranhão tenha o mesmo limite. Se nós tivéssemos limites diferenciados para tamanho de empresas diferenciadas, por gravidade, o dinheiro pulverizaria para o interior do país. Eu queria perguntar só para o Felipe, aí, essa questão da burocracia interna, como que as empresas
Qual a estrutura que uma empresa tem que ter para dar conta dessa burocracia? Na verdade, acho que a primeira burocracia que se enfrenta na Lei Rouanet é a burocracia do proponente, talvez essa que a gente esteja mencionando aqui. É a burocracia que algum proponente tem ao apresentar um projeto do Ministério do Esporte, do Ministério da Cultura, perdão, e acompanhar esse projeto. A segunda burocracia é a burocracia, talvez, aí eu não acho uma burocracia, eu vejo como a própria lei, é a compreensão da lei. O empresário, quando vai fazer um investimento em incentivo à cultura, ele tem que compreender a lei, ele tem que ter um departamento que estude, que tenha conhecimento de como essa aplicação. Muito pouca gente entende, talvez, isso que a gente esteja comentando agora dos percentuais. Uma coisa, quando você faz uma doação, de maneira geral, uma doação, um patrocínio, em tese ele não é sequer uma despesa dedutível para a empresa que aporta e faz essa doação. Despesa dedutível é aquilo que... Porque quando você faz um cálculo de imposto, você está querendo descobrir qual que é um cálculo sobre o lucro, e o lucro é o resultado das receitas menos as despesas. Essas despesas não incluem as doações, patrocínios, entre outros. Então, a primeira coisa que a lei faz é, eu permito a doação, eu permito deduzir essa doação para investimentos culturais ou outros investimentos. O caso da Lei Rouanet é ainda mais, o benefício é ainda maior, porque no resultado disso tudo você tem um imposto a pagar, que ele é um percentual sobre esse lucro. Mas tem a dupla dedução, você está falando? Em alguns casos, sim. O caso, por exemplo, da lei do audiovisual. Por isso que tem... Na Rouanet também. A despesa operacional pode ser. Pode ser. Existem dois casos, né? Já mencionado aqui o artigo 18 e o artigo 26. No artigo 18, a conta é mais simples. Você chega no final, o imposto a pagar. Desse imposto a pagar, você pode destinar 4% para um projeto cultural. Ou seja, investe no projeto cultural e abate desse imposto a pagar. Então, a gente não está falando aqui das despesas operacionais ou da conta de onde você vai chegar no imposto a pagar. Existe um outro, que é o do artigo 26, que lhe permite a dedução como despesa operacional e de uma parte do imposto a pagar. Essa é a lógica do incentivo. Compreender isso talvez seja uma dificuldade que as empresas têm. A questão não é só tributária, é a quantidade de certidões que o Ministério pede e que com datas de vencimento diferentes. Quando você atualiza uma certidão, a outra já venceu. E há proponentes que ficam até um ano lutando com isso. Imagine um produtor em São Paulo, com equipe, consegue vencer esse calvário. Um produtor no Piauí, falando provavelmente de um telefone público, não vai conseguir passar da recepção do Ministério da Cultura. Posso comentar? Só para a gente encerrar esse bloco, que o tempo está acabando, dá um fecho aqui. No próximo bloco você tem prioridade, João. Não, uma coisa que o Paulo falou, eu quero ir de onde você terminou, Paulo. Assim, é preciso dizer que a Lei Rouanet, ela nasce no momento de descrédito total do Estado. No momento em que se pensava que o Estado estava totalmente dissolvido e que não cabia mais ao Estado qualquer papel na área da cultura. Essa curva vai se modificando ao longo do final da década de 90, princípio dos anos 2000, e hoje a gente tem uma situação em que a relação entre o Estado e a sociedade, seja através do incentivo fiscal, no caso do financiamento à cultura, seja através do Fundo Nacional de Cultura, se dá de forma totalmente assustadora. Hoje, o incentivo fiscal, ainda que hajam essas dificuldades que você está apontando, ela é a forma mais simples do Estado colocar dinheiro na cultura de alguma forma. O produtor cultural do Piauí, que não tem acesso à empresa que poderia patrocinar o seu projeto cultural, ele tem uma forma mais perversa ainda hoje de conseguir acesso ao recurso público, que é o Fundo Nacional de Cultura, que é regido pela Lei 8666, que não é à toa que tem esse final, né? Esse 666 aí não é à toa. Que trata da mesma forma um grupo cultural, um teatro daqui de São Paulo, pequeno, que está começando a se constituir, de um ator, de um dramaturgo em início de carreira, e a construção da usina de Belo Monte. Tramita no Congresso uma nova proposta de lei de incentivo à cultura, o Procultura, que tem gerado uma série de debates e principalmente especulações acerca do risco de controle do Estado sobre a escolha das produções culturais. Uma das justificativas do Ministério da Cultura é que, com o controle dos incentivos, haverá ampliação das produções, diversidade cultural e a expansão de acesso e consumo. Amor, eu demorei a atender porque eu estava no banheiro fazendo um download, ora bolas, eu também sou gente. Mesmo que a Lei Rouanet tenha aberto possibilidades para a realização de diversas ações culturais, ainda há muito a ser visto. Em termos de cultura, de arte e de cultura, nós não temos um modelo ideal que possa ser aplicado tal qual. Nós estamos perseguindo os modelos viáveis. O modelo da Lei Rouanet é um desses modelos viáveis.
Para viabilizar um número maior de projetos, é necessário criar estratégias para o envolvimento de novos atores. Por exemplo, uma das formas é envolver empresas de pequeno e médio porte, para que essas empresas possam olhar de maneira melhor distribuída pelo país para projetos de pequeno e médio porte. Acho que essa é a primeira questão. Outro ponto é repensar os percentuais de dedução de imposto, criar uma tabela por região, considerando as diferenças econômicas. E no sentido da reforma, o governo lança a proposta de uma nova Lei Rouanet, o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, Procultura, que tem gerado críticas. Quanto à Lei Rouanet é boa, que o próprio governo pega a nova lei Procultura e leva para o Procultura os 3 mecanismos: mecenato, Fundo Nacional de Cultura e Ficarte. Leva para a nova lei. E ele acaba com o Rouanet, que é uma lei permanente, nós vamos ter que ficar brigando com o Procultura para cada 5 anos para renová-la. Segundo, ela tira o poder, ela quer tirar o poder do mercado, ou seja, das empresas, de dizerem: eu boto dinheiro ali porque minha empresa se identifica com música clássica, eu quero patrocinar orquestra. Ela quer tirar isso para deixar para o Estado definir aonde ele vai botar o dinheiro. Além disso, o Procultura termina com 100% do incentivo fiscal e cria escalas de 40%, 60% e 80%. Mas cria 2 idiosincrasias diferentes. A primeira é que o incentivo, quer dizer, as atividades que sejam até sociais ou econômicas, não poderão abater 100%, mas os fundos de investimento privado, que são os Ficartes, esses, por exemplo, eu preciso fazer um investimento no show da Madonna, porque ela precisa de um determinado valor para que possa ser suportada a turnê brasileira dela, então para isso eu posso usar Ficarte, para isso tem 100%. E se cair o 100%, fica a questão de como a Lei Rouanet sobreviverá a outras formas de incentivo que mantêm o percentual. Eu tenho que pensar se eu mantenho ou modifico os incentivos que estão ligados ao audiovisual e ao Funcine, porque o empresário hoje que tem o benefício integral pode dizer: bom, então vale mais a pena ir para o audiovisual, onde eu abato tudo, ao invés de eu ir para investimentos específicos da Lei Rouanet. Peraí, só um minutinho. Fala, Nen, o que é? Queria assistir essa peça Doce de Leite. Tem lugar aí pra comprar? Ai, para! Tadinho, vem cá, vem cá! Que louca! Gente, eu não tô acreditando! Aí tem uma bela discussão sobre se a nova lei vai criar lacunas, se vai atingir os objetivos propostos. Eu passo a primeira palavra ao João Batista de Andrade. Tá bom, eu estava louco para falar. Eu sei, por isso que eu me antecipei. Não, tá bom. Olha, a discussão dessa nova Lei Rouanet, eu acho uma coisa extremamente complicada e muito difícil de descrever como é que foi essa discussão, como é que continua. Eu queria apontar algumas coisas. Primeiro, essa questão da concentração. São Paulo tem 40 milhões de habitantes. Quanto por cento da economia brasileira está em São Paulo? Aí é natural que aqui também você tenha no mínimo 40%, ou o correspondente a isso, de demanda, de procura de recursos para poder ativar. Então, você não pode culpar o Estado de São Paulo, embora tenha que pensar no resto, perfeitamente tem que pensar. Mas aí entra uma outra coisa que o Ministério da Cultura sempre teve dificuldade de lidar, que é a questão federativa. Talvez porque as divisões políticas sejam um pouco graves ainda no Brasil. Então, eu, por exemplo, era secretário da Cultura, abri o jornal, estava lá assim: o Ministério da Cultura fez uma assembleia em Terra Roxa para eleger delegado para a Conferência Nacional de Cinema. Eu disse: pô, mas que desmoralização. Eu sou secretário de Cultura desse estado e nem sabia que tinha uma assembleia de cultura feita pelo Ministério lá. Eu reclamava o Ministério: olha, da federação, por que não trabalha junto com os governos, que seria uma maneira de resolver esse problema da concentração? Eu acho que o Ministério tinha que atuar também junto aos principais investidores para fazer uma política também, tanto de centralização quanto de clarividência, de clareza da política feita pela empresa. Zé Luiz, a palavra é sua. Ótimas questões aqui levantadas pelo João. Em primeiro lugar, eu acho que para o Ministério é muito claro que não existe cidadãos ou estados de primeira e de segunda classe, que, portanto, a nossa preocupação é com alguma coisa
próxima do que se entende por país ou por nação, que é um conceito já bastante debatido, que seja mais do que a soma aritmética dos estados da federação. Então, a preocupação do Ministério é uma preocupação com o país e isso é algo inegociável. Em segundo lugar, a questão da transparência que você falou. É preciso dizer que o Ministério foi um dos eixos principais de disseminação do conceito de seleções públicas e editais no país. Conceito tal que foi tomado muito bem de empréstimo por algumas empresas estatais e bancos oficiais. Petrobras talvez seja a que usa mais exaustivamente o mecanismo das seleções públicas e que depois o setor privado percebeu que pode sim agregar inclusive a comunicação de sua marca um valor talvez maior do que o apoio a projetos a granel no varejo, vamos dizer assim. E hoje empresas como a Natura, a Votorantim e outras adotam a prática de editais. Agora é preciso dizer que a questão dos dados, dos indicadores que vocês todos apontaram aqui. O Ministério da Cultura em 2003, João, era o único ministério da Esplanada que não tinha sequer um convênio com um órgão como o IBGE ou como o IPEA para produzir dados, interpretar esses dados e transformar esses dados em indicadores sobre o campo cultural no Brasil, indicadores que pudessem se tornar instrumentos de planejamento. Então, era um ministério que não tinha instrumento de planejamento e que, portanto, não tinha orçamento, porque orçamento sem planejamento é despesa, não é investimento. É isso que ia acontecer. Então, hoje, se o Ministério conseguiu, e conseguiu em 2010, ainda com esses cenários de contingenciamento, de austeridade do governo federal em relação ao orçamento desse ano, mas nós já conseguimos aumentar sensivelmente o orçamento do Ministério da Cultura e temos a expectativa de que, com os instrumentos de planejamento que hoje existem, que são traduzidos de forma mais geral no documento do Plano Nacional de Cultura, que está sendo debatido no Congresso e que vai ter metas quantitativas e qualitativas para o desenvolvimento cultural no país, que a gente consiga fortalecer o orçamento. Zé Luiz, vamos, só para sintetizar aqui, foi bem exposto aqui os mecanismos atuais aí de incentivo à cultura. Em relação para a cultura, o que muda em relação a esse quadro atual? Bem sinteticamente. Perfeito, bem sinteticamente. O que muda? Os FICARTs. O Sesnic disse que nós vamos dar 100% para os FICARTs, para o show da Madonna. FICARTs são os fundos de investimento, condomínios privados de cotistas que investem em projetos com possibilidade de retorno comercial. Os FICARTs terão 100% de atratividade nos 2 primeiros anos, apenas para que saiam do papel, que não saíram nesses 18 anos. Os endowments têm 100% os endowments, a possibilidade de doações incentivadas para fundos permanentes de instituições culturais. Hoje, 80% dos recursos do MASP são recursos federais. É preciso que o Estado de São Paulo e outros estados, sobretudo os que têm um desempenho econômico mais agressivo e mais forte, também fortaleçam seus orçamentos. É por isso que a gente está aprovando a PEC 150, proposta de emenda constitucional número 150, que fortalece o orçamento da União, dos estados e dos municípios, como recomenda a Unesco, aliás, há muitos anos, e nós ainda estamos distantes da recomendação de que somos signatários. É preciso dizer que a renúncia fiscal continuará existindo, os 80%, o tal dos fins dos 100%, que no nosso entendimento é uma mistificação entre algumas outras que no momento mais polarizado do debate existiram, é preciso dizer que o abatimento como despesa operacional para projetos continuará existindo e o teto é 100%. Então, de alguma forma, o 100% continua existindo para o investidor privado também. Queria perguntar para a Ana Carla, no fundo nós estamos discutindo modelos aí de políticas de cultura. Você chegou a fazer algum estudo sobre modelos de outros países que possam servir de exemplo aqui para o caso brasileiro? Sim, eu realizei um estudo ainda no início da década de 2000, comparando esse modelo de financiamento público-privado em 7 países, tentando encontrar alguns caminhos propositivos para o Brasil. E já à época, uma das críticas que eu fazia à então Lei Rouanet era não com a lei, pela lei em si, mas pelo fato dela ser tratada como política pública, e não como instrumento de política pública. Agora, em função de tudo que foi levantado, Luiz, eu acho que vale salientar que hoje, primeiro, a gente tem no Brasil pouco mais de 2.000 empresas que, de fato, investem em cultura por meio da Lei Rouanet. Essa base, para um país com uma potência que é o Brasil, é pífia, então a gente precisa aumentá-la. Dentro do novo texto da lei, que, enfim, acho que traz uma série de discussões muito relevantes aqui, há uma questão que deve ser considerada, que primeiro, não só a redução da faixa, que, de fato, vai para 40%, 60%, 80%, mas também o fato dessas empresas agora serem obrigadas a oferecerem alguns serviços ou adequações ao texto da nova lei, pelo menos como está no projeto de lei, que é o fato de, por exemplo, divulgarem o percentual de abatimento, de fazerem uma automatização para poderem responder ao proponente, que traz uma complexidade para uma empresa que, na verdade, vê esse investimento não como uma atividade fim, e sim como meio, e isso deve ser considerado. E no texto da lei também, eu acho que uma questão relevante para nós discutirmos, que é a própria composição da CNIC, que é a comissão que oferece subsídios e, hoje, como está, analisa os projetos, faz suas recomendações com relação ao incentivo.
pelo menos pelo último texto que eu vi do projeto de lei, na verdade, a composição da CNIC, que diz respeito à sociedade civil, seria apontada pelo ministro, como não ocorre hoje. Hoje a gente, de fato, tem uma participação de nomes que são apontados pela sociedade civil. Na nova lei, se assim o texto acabar sendo, os membros da sociedade civil, na verdade, são apontados pelo ministro, sendo que a CNIC, por sua vez, indica os projetos que, conforme os critérios que serão de incentivo, na faixa 40, 60, 80, e a decisão final é do ministro. Isso me parece um ponto crucial para a gente discutir aqui, dado que aí sim a gente poderá, independentemente de quem vier a ser o próximo ministro, estar assinando uma carta em branco. Tá. E seria um retrocesso frente a um Estado democrático da forma como foi estabelecido hoje. A senhora não queria falar? Queria falar só sobre os modelos de financiamento. A minha tese de mestrado foi especificamente sobre modelos alternativos de financiamento à cultura para o Brasil. Sim, existem milhões de modelos diferentes, a maioria aponta como modelo mais democrático a existência de fundos de financiamento direto, e aí você tem maneiras de operar esse fundo via como a Inglaterra faz, que ela tem um órgão independente que é o Arts Council, que é para quem ela delega, para que possa criar uma certa independência da vontade pública, vamos dizer assim, mas com critérios públicos, que é o que é mais democrático, o que é mais republicano, e o que hoje no Brasil não acontece, porque os critérios hoje aplicados para o incentivo fiscal são os critérios privados. E eu comecei a minha tese buscando os modelos no exterior, e depois eu descobri que no Brasil a gente tem já vários modelos consolidados que podem ser muito interessantes. O próprio modelo da FAPESP para ciência e tecnologia é um modelo muito bem sucedido, em que não há a falácia do dirigismo, que é um pouco baseado no modelo da Fundação Rockefeller também, né? Isso. A FAPESP ela tem uma série de pareceristas, ela tem uma política pública para ciência e tecnologia, que estabelece objetivos, o que hoje nós não temos clareza de objetivos na cultura, de uma política cultural. A FAPESP tem isso, e ela tem pareceristas que são técnicos, que entendem profundamente de assuntos, e eles não são decisores, eles indicam se há um mérito ou não há mérito. Aí entra um ponto aí que é o seguinte, mesmo quando você pega a parte acadêmica, você tem idiosincrasias, embora o mérito acadêmico seja mais fácil de ser definido. Quando você entra na parte cultural, você tem o grupo culto e o grupo popular, você tem um conjunto de preconceitos aí de lado a lado que é fantástico, né? Nassif, então, olha, o grande problema na cultura brasileira, a relação com o Estado e financiamento, é pequeno número de janelas, de portas para isso, né? Então, você vai na Europa, por exemplo, a quantidade de portas que tem para você apresentar projetos é impressionante. Fala, eu quero fazer um trabalho aí de juventude, aí tem um monte de entidade interessada naquilo, você vai lá, pega financiamento, você vai à televisão, tem janelas abertas para negociar, você pega cinema, que é muito forte nessa questão que nós levantamos, você pega um filme europeu, você vai ver a quantidade de apoios que tem de janelas, até porque as TVs lá foram privatizadas e obrigadas a investir uma parte do faturamento no financiamento do cinema europeu. Aqui você não tem, então você fica discutindo com o Estado e tentando abrir alguma possibilidade dos empresários participarem. Daí eu pergunto, essa lei, se não entrar essa questão da radiodifusão, a questão de espaço para a produção nacional, a questão do cabo, ela se sustenta sozinha? Não tem que ter todo um entorno aí? Isso está sendo discutido no âmbito do governo? Potencial de produção o Brasil tem de longe para cumprir muito mais do que isso. Agora, essa é uma questão, não é do cineasta, essa é uma questão da sociedade. Isso. Então, daí eu pergunto para o Zé Luiz, dentro do governo, tem essa visão sistêmica aí de que você tem a parte da cultura aqui, o audiovisual, você tem a lei do cabo aqui, você tem o acesso à internet, você tem a possibilidade de outros produtores entrarem através da internet. Porque, no fundo, vai terminar tudo em internet, hein? Daqui uns 2 anos, você vai ter o seu canal de televisão na internet. Eu sinto, Luiz, que a gente está vivendo, acho que eu posso usar uma expressão aqui que pode parecer um pouco retórica, mas não é, uma verdadeira primavera das políticas culturais no Brasil. Eu acho que nós estamos falando aqui do Procultura, nós temos outros 10 projetos de lei tramitando no Executivo nesse momento. Alguns que, enxergados em conjunto, dão conta da complexidade do campo cultural e da vida cultural no Brasil. É claro que a reforma da Lei Rouanet, ela exige também a revisão, por exemplo, do sistema
de propriedade do conhecimento, direito autoral. Eu acho que é uma questão que aparece na Lei Rouanet, que inclusive a gente está mexendo para que apareça de forma mais tranquila, porque existe uma legislação específica. O Ministério está modificando agora a Lei do Direito Autoral, também, que é uma lei que também gera uma série de desequilíbrios, em alguns aspectos mais brutais, porque incidem sobre todas as relações sociais, do que a Lei Rouanet, que incide só sobre o campo cultural. Marco Civil da Internet, PL 29, que modifica a situação das TVs a cabo, a PEC da Cultura, a PEC 150, que fortalece o orçamento público. Tem uma série de projetos de lei que modificam a situação. Vou fazer uma cobrança pública aqui de vocês. Aqui, todos os estudos aqui, eu espero que vocês mandem para o portal Brasilianas para a gente poder disponibilizar para os nossos telespectadores e internautas aqui. Infelizmente, vamos chegando ao fim. O Brasilianas.org termina agora. E obrigado pela participação de todos. E acompanhe na programação da TV Brasil o tema que será discutido na semana que vem. E aproveitem para acessar o nosso site www.brasilianasvlog.com.br, mandando suas perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E a gente se vê na internet.